Olá, eu sou o pastor Edson Reis, quero convidá-lo a nos acompanhar nas redes sociais, elas já estão aparecendo aí. Quero também convidar você a assistir sermões maravilhosos da Palavra de Deus, a Palavra de Deus pregada com muita responsabilidade. A partir de agora, no nosso canal Pela Bíblia, vamos deixar para você sempre uma mensagem edificante, onde você vai edificar a sua fé e também compartilhar com outros as maravilhas da Palavra de Deus. Assista conosco agora mais um tema para a edificação da sua vida. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 20. Eu quero tratar com os irmãos aqui um assunto bastante interessante, irmãos, que é a questão de nós entendermos a obra de Deus. Isso é muito falado aí pelo pessoal religioso, a obra de Deus, né? Só que ao mesmo tempo, nós temos às vezes algumas dificuldades de identificar, de entender o que verdadeiramente é essa obra na nossa vida. Capítulo 19, versículo 20, está escrito, veja comigo: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Bom, aqui a situação é a seguinte, irmãos. Elias, ele está prestes a passar a capa para Eliseu, vamos dizer assim. E Eliseu é um jovem profeta. Eliseu, ele está aprendendo, e ele já tem promessa de Deus, de poder servir no lugar de Elias. E aí quando ele se encontra com Elias, imagine a alegria do profeta Eliseu. Mas ele estava ali cuidando dos bois, e ele diz assim, olha, ele deixou os bois e correu atrás de Elias. Presta atenção comigo nisso aqui, irmãos. Eliseu tinha uma promessa. Ele iria ser o substituto de Elias. Quando ele avista o profeta, o que se tornou mais importante na vida dele? A promessa de Deus na vida dele. Diz a Bíblia que ele deixou os bois e foi correndo atrás do profeta Elias. E aí a primeira pergunta que eu faço, irmãos, é a seguinte: será que nós estamos deixando os nossos bois pela palavra de Deus? Essa pregação é uma pregação muito importante, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo. Um mundo completamente secularizado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é de modo geral. O mundo vive hoje de ponta cabeça. Nós passamos por uma dificuldade muito grande. Passamos por situações cada vez piores. Situações cada vez mais difíceis. Antigamente, estava falando com um colega meu essa semana passada, e aí nós falávamos sobre isto. E eu liguei para ele e falei assim, e aí, como é que está a vida, varão? Ele falou assim, rapaz, eu tô matando um leão e deixando o outro amarrado para matar daqui a pouco. Antigamente você matava só um leão por dia, né? Hoje não, irmão, hoje você mata um e já tem outro correndo atrás de você, que você tem que amarrar. A vida se tornou assim. Essa é a vida do século 21. As informações cada vez chegando mais rápido. Cada vez chegando mais rápido. As dificuldades cada vez mais aumentando. O número de pessoas ricas diminuindo no mundo. O número de pessoas pobres aumentando no mundo. É isso que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós temos que correr atrás da vida. E é por isso que se torna tão enfadonha, tão cansativa a vida.
Sabe, você acaba uma situação, já vem outra. Você pensa que você vai ter paz naquele dia, já vem mais um problema. E assim a gente vai vivendo. É problema em casa, é problema na escola, é problema no trabalho, é problema no trânsito. As pessoas estão cada vez mais estressadas. Ou seja, as pessoas estão, cada uma, como diz minha mãe, correndo atrás dos seus próprios interesses. Se a pessoa puder pisar na sua cabeça para fazer o interesse dela, ela vai fazer. Está desse jeito o mundo. Eu fico analisando, eu dirijo nesse trânsito de Campinas aqui. Irmãos, é absurdo o que a gente vê. É absurdo. Você dá seta, o cidadão, ao invés de te dar passagem, ele avança o carro na sua frente porque a vez é dele, o interesse é dele. Não existe mais solidariedade no mundo. Não existe mais gentileza. As pessoas estão cada vez piores, estão regredindo. Como dizia Charles Chaplin, o homem conseguiu subir à lua, mas ele não conseguiu conviver bem com o seu próximo aqui na terra. E é uma pura verdade, irmãos. Além de máquinas, nós precisamos de pessoas, precisamos de seres humanos. Pessoas que deixem de correr apenas atrás das suas vidas, atrás de seus próprios interesses. Pessoas que passem a olhar para o próximo com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de, eu estou olhando no espelho. Porque não é isso que nós estamos vendo. Então nós, como igreja cristã, precisamos resgatar esses valores, sabe? Nós precisamos deixar de ser um pouco tão pragmáticos. O que é alguém pragmático? Alguém pragmático é alguém que ele vê apenas o final e o trajeto para ele pouco importa. É aquela velha lei de os fins justificam os meios. A gente precisa parar um pouco com isso. A gente precisa respirar um pouco. Eliseu, quando ele tem a promessa de Deus, ele larga aquilo que nós estamos olhando aqui, que era o próprio meio de vida dele. Ele larga os bois e vai lá e fala assim para o Elias: então eu posso ir lá despedir do meu pai? Elias fala: vai lá, despede e vem comigo, por tudo que eu te fiz. Sabe o que significa, irmãos? Que nós precisamos estar dispostos também a de vez em quando largar os bois. Precisamos fazer isso. A gente precisa respirar, tomar um fôlego. E você sabe que é engraçado isso, porque nós que agimos assim, que não largamos os bois, nós não percebemos isso no tratamento com o próximo. A gente não percebe. Nós não percebemos. Nós sempre achamos que nós podemos nos justificar e dizer: não, mas eu não agi errado, eu agi corretamente, né? Porque nós estamos sempre vendo os nossos próprios interesses. E quando se trata de interesses, irmãos, isso eu estou falando de ser humano, porque para mim ser humano trata-se da obra de Deus. Jesus ensinou isso. Ser humano trata-se da obra de Deus. E aí, nós tratamos de uma determinada maneira, como se nós fôssemos viver eternamente nessa vida, e nós não estamos nem preocupados. E a gente tem que tomar cuidado, irmão, para como crente, a gente não viver assim, atropelando os outros, passando em cima dos outros, pisando na cabeça dos outros, através dos nossos próprios interesses, ou através dos interesses de uma empresa, ou através de qualquer outra coisa que seja. E quando se trata de sentido espiritual, a situação é a mesma. É muito simples, irmãos, quando nós paramos para analisar isso. Se você for ver uma coisa, os interesses espirituais, eles sempre estão em talvez segundo
terceiro, quarto, quinto plano na nossa vida. É isso que eu gostaria de refletir com os irmãos, aqui baseado no exemplo de Eliseu. Sabe, porque, pensa junto comigo, hoje eu abri a reunião fazendo uma reflexão sobre este assunto. E assim, irmãos, você vai correr atrás dos seus interesses, você vai correr atrás dos seus interesses, sabe até que hora? Até a hora que você ficar doente e os seus interesses vão ficar ao léu. E você vai ficar mais doente porque você está preocupado com eles. Esse é um ponto. Então você vai correr até o ponto de você ficar doente. E doente, você vai continuar preocupado com seus próprios interesses. Essa é uma. Você vai correr atrás dos seus próprios interesses até você entrar em um acidente por causa da sua pressa, por causa da sua loucura, e depois você vai justificar dizendo assim: eu estava com pressa. Mas aí talvez você vai ter que ficar a pé, vai ter que deixar o seu carro no seguro, se tiver seguro, senão vai dar uma perda total, e aí a sua pressa também vai acabar. Ou a sua pressa vai acabar no túmulo, que é o que Salomão fala. Essa é a vida do ser humano. Essa é a vida do ser humano. Então a gente precisa começar a rever um pouquinho, com bom juízo, essa questão. Porque pensa junto comigo, irmãos. Pensa junto comigo. Os interesses de Deus deveriam vir em primeiro lugar na vida do ser humano. Deveriam, mas não vêm. E esse é um tema que eu tenho insistido com a Igreja Elim de Hortolândia e tenho insistido em falar para as pessoas que me ouvem. Os interesses de Deus deveriam vir em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor Jesus disse assim: busquem primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, buscar os interesses de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, significa prosperidade na vida. Quem entendeu essa palavra? Amém. Ancião, como é que eu busco os interesses de Deus? Vamos lá. Se eu estivesse em uma seita, buscar os interesses de Deus seria fazer a vontade dos líderes da seita, certo? Se eu estivesse em uma igreja convencional, buscar os interesses do reino seria participar em todos os ofícios da igreja, certo? Mas e eu e Deus? Como é que eu busco os interesses do reino de Deus? Irmãos, nós precisamos entender que buscar os interesses do reino de Deus não é uma busca física em primeira mão. Não. Essa busca, esse valor, ele começa no coração. É no coração. E quem é que lê o nosso coração? Apenas Deus. Só Deus lê. Então, buscar os interesses do reino de Deus, buscar os interesses do reino de Deus, não é no ministério, não é da placa, não é da denominação, nada, é do reino, porque o reino é muito maior do que Elim de Hortolândia. Amém? Buscar os interesses do reino significa uma busca que começa dentro do coração. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, quando ele disse: felizes os conscientes da sua necessidade espiritual. Felizes os conscientes da sua necessidade espiritual. Então, quando é que você define que você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar?
quando você passa a ter consciência da sua necessidade espiritual. Ou seja, não é um da boca para fora, eu preciso de Deus para sobreviver. Não. Da boca para fora, irmãos, se você sair e for ali no centro de Campinas, e você decidir fazer uma entrevista, você vai perceber que de 100 pessoas, é muito capaz que 99 vão dizer para você que acreditam em Deus. 99 vão dizer para você que acredita em Deus. E aí eu pergunto, significa que eles estão buscando os interesses do reino? Claro que não. Então buscar os interesses começa com uma consciência. E é isso que eu quero ajudar você hoje, irmão, a elevar a sua consciência nesse aspecto. Você precisa primeiro estar consciente da sua necessidade espiritual. Eu vou dar uma ilustração sobre isso. Como que funciona isso, ancião? É muito simples. Imagine que você tem uma doença. E essa doença é uma doença terminal. É uma doença terminal. Se é uma doença terminal, a pessoa está condenada à morte. Ok? De acordo com os especialistas, quando uma pessoa ela entra nesse estado, um dos processos que ela passa é o processo da negação. Não sei se alguns irmãos já estudaram isso. Quem fez capelania comigo, eu expliquei isso, sobre os 5 processos. Então o primeiro processo é o processo da negação. O que acontece? Ele vai no médico, e aí o médico, fala assim: você tem algum parente aí com você? Não. Então vamos marcar uma outra consulta. Aí você traz sua esposa, traz seu filho, traz quem você quiser, seu marido, o que você quiser. Aí beleza, a pessoa volta lá naquela consulta, o médico não dá notícia para ela sozinha, porque a notícia sozinha ela vai gerar o processo de negação. Então quando ela volta lá com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, com quem quer que seja, entra na sala do médico, o médico vai dizer: olha, seu diagnóstico é esse. Bom, o primeiro passo é um frio na espinha que vai passar na cabeça da pessoa. Esse é o primeiro passo, porque ela vai falar assim: meu Deus do céu, vou morrer. Aí a vida dela começa a passar. Na hora que o médico dá o diagnóstico, irmãos, é assim: vem o frio na espinha. Depois do frio na espinha, simultaneamente vem um filme de toda a vida dela na cabeça dela. Um filme. Vem um senso de remorso e vem o processo de negação. Ela diz assim para quem está junto. Ela diz assim para quem está junto: vamos procurar um outro médico. Vamos procurar um outro médico. Esse médico aí não sabe o que está falando, pode estar errado. Esse é o processo de negação. Aí eles vão para outro médico. Chega no outro médico, o outro médico diz assim: de fato, o diagnóstico é verdadeiro. Aí, irmão, essa pessoa ela sai de lá desesperada, louca, porque ela agora sabe que ela está sentenciada à morte. Ou seja, ela está plenamente consciente de que ela vai morrer. Ela está plenamente consciente. Não tem mais o que fazer. Quem entendeu essa ilustração? É assim que você deve pensar na sua necessidade espiritual. Você tem que estar plenamente consciente que você precisa de Deus na sua vida. Não é um precisar da boca para fora. É você ter coração nesse negócio. É você dizer: realmente eu preciso de Deus.
Assim como o salmista disse: a minha alma tem sede de ti. Assim como as corças almejam por água, a minha alma tem sede de ti. Então é um processo que começa no coração, buscar o reino de Deus. Se você sair daqui hoje consciente disto, você já terá feito um grande progresso. Consciência: eu preciso mais de Deus na minha vida. Isso é muito importante, irmãos, porque quando você chega nesse ponto, você começa a valorizar mais as coisas espirituais. Você começa a valorizar mais as coisas espirituais. Você começa a olhar o espírito como algo superior à matéria, ao materialismo. E quando eu digo materialismo, não estou me referindo a dinheiro. Estou me referindo a tudo que inclui a matéria. Você começa a valorizar mais as coisas do espírito. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um crente santarrão, nada disso. Você vai continuar andando do mesmo jeito. Só que tem uma coisa: aquele que lê os corações sabe o quanto você valoriza a palavra dele. Aquele que lê os corações sabe o quanto você valoriza estar sentado aqui, aprendendo da palavra dele. Porque isso aqui, irmãos, não é uma sala de aula para você absorver apenas conhecimento técnico. Isso eu também lhes dou. Esse momento aqui é de fragmentos da palavra de Deus penetrarem fundo no seu coração e gerar mudanças humanas, em você se tornar um ser humano que reconhece que precisa de Deus um pouco mais do que você acha, e se tornar um ser humano que sabe que tem que largar dos bois e tem que valorizar um pouco mais o reino, e você se tornar um ser humano melhor na vida do seu próximo. Vamos para Jesus? Abre lá em Lucas 9:62, por gentileza. Lucas capítulo 9, versículo 62. Vamos ver aqui as palavras do Senhor Jesus dentro dessa mesma linha de raciocínio. Está escrito: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, todos nós somos comparados na Bíblia a servos. Servos fiéis. Tem dois tipos de servos: servos fiéis e prudentes, e tem os servos infiéis e imprudentes, mas todos são servos. E Jesus fala aqui que para você ser um servo fiel e prudente, você não pode colocar a mão no arado e olhar para trás. O arado aqui, irmãos, representa o reino de Deus. O arado aqui é o reino de Deus. Então pensa junto comigo. Primeiro ponto, para buscar o reino, você precisa estar... Qual a palavra que eu usei aqui? Você precisa estar... Alguém já citou aí. Como? Fala comigo. Consciente. Você precisa estar consciente de que você precisa do reino de Deus. Se você não tomar essa consciência, pode esquecer. Você vai continuar sendo um boneco de carne, andando para cima e para baixo. Então, primeiro ponto, você precisa ter consciência. Eu preciso do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então fale comigo: eu preciso do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora aqui Jesus diz assim, que se você pegar o reino de Deus, que é o arado, e olhar para trás, você não é apto para o reino. O que significa isso? Creio que todos os irmãos já viram a ilustração de um arado. Os bois puxavam o arado, o ser humano, antes de descobrir o boi, ele próprio levava o arado.
E o arado era espécie de uma galinhota. Ixi, acho que essa expressão é muito antiga. Quem sabe o que é galinhota aí? Só a Águida. E a Águida está jovem, tá vendo? Vamos lá, vou trocar essa expressão então. Quem sabe o que é um carrinho de mão? Levanta a mão. Aquilo é uma galinhota. Uma galinhota é um carrinho de mão. Então imagina, irmãos, o arado era mais ou menos igual uma galinhota. Essa expressão agora foi antiga, hein, varão? Essa eu puxei do fundo do baú, viu? Só que não era de roda o carrinho. Era como se fosse um carrinho, só que ele tinha uma ponta, e essa ponta ela cavava uma trilha na terra, um sulco na terra, e para uma plantação. Se você já andou aqui pelo nosso interior, você vai ver que tem plantações de milho, e os milhos estão todos alinhados. Já viram isso? Tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Só que esse arado aí que faz aqui já é um arado mecânico. Mas esse arado manual, o cidadão pegava o arado e ele ia, irmãos, assim ó, levando, né, retinho, bonitinho. Mas aí imagina que a mulher dele aparece lá na porta e diz assim: ô Belo, ó, tem conta atrasada. Ó ele, ó, com o arado, ó. Entendeu? É isso que ia acontecer com o arado, irmão. Então ia ficar tudo torto. Então Jesus está dizendo o seguinte: que não dá para você entrar no reino de Deus e ficar preocupado com as suas contas atrasadas. Não dá para você entrar no reino de Deus e ficar achando que sua mulher está pensando de você. Não dá para você entrar no reino de Deus e ficar achando o que seu marido está pensando. Não dá para você entrar no reino de Deus e ficar pensando nos seus interesses materiais o tempo inteiro. Não dá. Ninguém que entrar no arado pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Jesus, lá no capítulo 19 de Lucas, ele diz assim, olha: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu já preguei aqui sobre a mulher de Ló. O que acontece com a mulher de Ló? A mulher de Ló, antes de eu falar da mulher de Ló, vamos só recapitular um ponto. Então, o primeiro ponto para você andar bem como cristão, você precisa ter consciência que você precisa do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto, para você poder saber o que é buscar o reino. Porque a gente fica falando buscar o reino e ninguém explica, então estou explicando hoje. Buscar o reino, o primeiro ponto é ter consciência que você precisa disso. As nossas reuniões cristãs, os nossos vídeos, são momentos onde você aprende, onde você demonstra essa consciência. Então evite de perder as reuniões cristãs e assista mais os nossos vídeos na internet, principalmente os vídeos que nós vamos lançar dentro em breve no canal Pela Bíblia, que não vai ser vídeo sobre testemunha de Jeová, vai ser vídeo bíblico, né? Então vai ser muito legal para você crescer mais teologicamente, ter consciência, eu preciso saber mais de Deus. E aí o segundo ponto que nós estamos entrando é o seguinte: você tem consciência, muito bem, pastor, eu tenho consciência de que eu preciso mais de Deus. Quem se tocou dessa palavra aí, dá um amém. Amém. Quem entendeu que precisava dela, dê outro amém. Amém. Então é isso daí. Então consciência é tudo, é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, guarde o primeiro, consciência, que depois eu vou lhe perguntar de novo. Vamos para o segundo ponto agora. Segundo ponto: ninguém que colocar a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Então o segundo ponto agora que eu quero que você aprenda dentro desse sermão. O segundo ponto é: não dá para se distrair no reino. Fale comigo. Evite distrações. Evite distrações dentro do reino. Você está consciente? Evite distrações. E aí agora eu volto para a mulher de Ló. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acho muito legal essa fala de Jesus, porque ele está falando de um assunto, dali a pouco ele entra com essa história, que tem tudo a ver, porque Jesus lia corações, né? Jesus lia corações.
Então Jesus tem hora que ele dá um pulo assim, ele está falando uma coisa, ele fala outra, porque ele sabe o que o pessoal está pensando. Então ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual foi o problema da mulher de Ló, irmãos? O problema da mulher de Ló foi muito simples. A mulher de Ló, eu vou ilustrar conosco. Ela estava dentro do reino, ok? Você diz para mim, por que ela estava dentro do reino, ancião? Ela estava dentro do reino porque ela era parente de Abraão, o patriarca, o nosso pai na fé. Embora eles estivessem morando em cidades vizinhas, ela tinha todo o conhecimento acerca de Yahweh, ela sabia tudo o que Jeová tinha falado com Abraão, e o marido dela era um patriarca sobrinho de Abraão. Então, vamos dizer que ela estava dentro do reino, sim ou não? Ela estava dentro do reino, com ressurreição garantida para a vida eterna e tudo. Aí, irmãos, o que acontece? Quando os anjos chegam lá e falam para o Ló assim, ó: a gente vai destruir esse lugar, Ló, pega teu pessoal e corre. Irmãos, eu imagino, e quero que você pense junto comigo, no seguinte: sua casa, seja própria ou alugada, o anjo chegasse para você, e você não sabe que é anjo, você não sabe que é anjo direito, aqueles anjos estavam materializados, e a palavra anjo também significa mensageiro. Eles chegam disfarçados de gente, e eles dizem assim: olha, Roberto, pega a sua família, larga tudo aqui e corre, porque está caindo uma bomba aqui em cima dessa casa daqui a 20 minutos. Quem conseguiu se colocar nesse lugar aí, dá um amém? Poucos, né? Então se coloca aí. Vou tentar pensar com você de novo, para você produzir realmente o que precisa. Chega alguém na sua casa e diz assim: Vanderlei, vai cair uma bomba aqui daqui 20 minutos, sai daqui com a tua família. Levanta a mão aí para mim quem pensou nisso aí agora, na sua casa. Não é nada do Vanderlei não, na sua. O que você pensaria, irmão? O que você pensaria? Talvez você é mais crédulo, e aí você diria: ok, vamos embora, rápido. Talvez sua mulher fosse mais crédula, e ela dissesse assim: ok, vamos embora. Mas você tem bens materiais dentro de casa, você tem coisas que você gosta dentro de casa, mas o tempo está correndo para você. Essa foi a situação da mulher de Ló. E Ló, os anjos falam assim: olha, vai acabar tudo, pega a tua família e vai embora. Gente, é mais importante do que essa riqueza que você conseguiu aqui em Sodoma. Ele estava rico já, o Ló. E a mulher do Ló tinha uma vida boa. Aí o que acontece? Eu creio que ela deve ter saído resmungando, né? Oh, mas caramba, isso é hora de destruir essa cidade? Agora que a gente tinha aberto nossa padaria aqui, agora que o açougue estava rendendo, o mercado está vindo bem, Deus resolve destruir essa cidade agora. Mas o anjo fala assim: se você não sair, vai morrer todo mundo. E diz a Bíblia que os anjos lutaram com Ló a noite toda, para tirar o Ló de lá de dentro. Para você ver, meus irmãos, o apego aos bens materiais, que você diz que não tem, e eu digo que não tenho também, mas na hora do vamos ver, é que a gente sabe. Foi o caso aqui da mulher do Ló. Foi o caso da mulher do Ló. Então agora o que aconteceu? Eles saíram da cidade. Imagina que ela sai pelo meio daqueles desertos, tropeçando, e o anjo fala assim: ó, não olhe para trás.
Esse não olhar para trás, irmãos, que agora a gente compara com o arado, ele tem muito a ver com a nossa intenção de coração. É essa a história. Não era simplesmente ela não olhar, porque se você parar para prestar atenção, é impossível fisicamente, né? Você não dá uma viradinha assim, até porque você tropeçou, você dá aquela olhada, tem jeito. Mas não era essa a olhada que o anjo falou para ela. A olhada era assim, ó: tira Sodoma e Gomorra do seu coração, tira, porque se você não tirar, você vai perecer igual a eles. Ou seja, não era a geografia em si, era o coração dela. Quem entendeu o que eu falei? Era o coração dela. Então Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher do Ló. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Então você está no arado, você está no reino. E como é que está o seu coração, irmão? Como é que está o seu coração? Ele ainda continua se apegando a estas coisas? Não se esqueçam que nós, como seres humanos, nós temos duas naturezas depois que nos convertemos a Jesus Cristo. Duas naturezas. Quem sabe disso aí? Levanta a mão. Poucos, eu explico. Nós temos duas naturezas, irmãos, depois que a gente se converte a Cristo. Nós temos uma natureza regenerada pelo Espírito Santo, que é essa que você reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que é essa que você tem um coração onde você até é meio voltado para algumas coisas espirituais de vez em quando, né? Essa é uma natureza. E você tem a natureza humana, que nós só vamos deixá-la depois que nós formos ressuscitados ou arrebatados. Aí sim, aí a natureza humana, né, ela vai sair da gente. Então você tem essas duas naturezas, e funciona assim, irmãos. A natureza humana, ela luta contra a sua natureza regenerada. Quem está entendendo o que eu estou falando? A natureza humana, ela luta contra a sua natureza regenerada. É como se você tivesse exatamente como no desenho animado. Eu gosto muito de assistir o desenho do Pica-Pau. E tem um desenho do Pica-Pau onde o pica-pau é malino demais, né? Malino quer dizer um cidadão maligno, né? Lá no norte é malino. O Pica-Pau é um menino malino. E aí, irmão, só que tem hora que o Pica-Pau é bonzinho também. Tem hora que ele é legalzinho e tal. E aí chega uma hora que o Pica-Pau está numa situação ruim entre fazer certo e fazer o errado. Aí aparece um anjinho na orelha do Pica-Pau e fala assim: ó, não faz isso aí não, meu, isso aí tá errado, hein? Aí aparece um diabinho na outra: pode fazer, rapaz, é assim mesmo, tal, não sei o quê. É exatamente assim dentro de você e de mim, irmão. São as duas naturezas que nós temos. Agora, o que acontece? Essas duas naturezas, elas estão em conflito uma com a outra. O apóstolo Paulo trata desse assunto no livro de Romanos, capítulo 7, que uma hora que eu tiver tempo e o Espírito de Deus permitir, eu vou pregar para vocês sobre isto. Então, essas duas naturezas vão brigando dentro da gente. Só que tem uma coisa, que é aqui que você tem que lembrar do primeiro ponto. Primeiro ponto qual é? Consciência. Você ter consciência da sua necessidade espiritual. Segundo ponto qual é? Evitar distração. E é aqui que você tem que entender. As suas duas naturezas estão brigando o tempo inteiro.
Quem já percebeu esse conflito em si? Você quer fazer o que é certo, mas aparece o errado. Quem já viveu isso aí? Levanta a mão, vamos ver. Todo mundo. Você quer fazer o que é certo, mas o errado também está ali. E o Paulo trata disso. Então, como que você consegue administrar isso? Depende de como você vai alimentar a sua natureza. Depende de como você vai alimentar a sua natureza. Se você começar a dar alimento para a sua natureza humana, ela vai ficar mais forte que a sua natureza espiritual. E é por isso que tem alguns que só buscam o que é humano. Ele diz: pastor, eu até queria estar na igreja, mas puxa vida, pastor, é que não deu. Eu até quero ler a Bíblia, mas não deu. Tudo dá, irmão. O grande problema é que ele está alimentando mais a natureza humana. Quem está entendendo esse raciocínio? Você quer ver uma coisa? A sua vida é de alimentar as duas naturezas. Levanta a mão para mim quem está entendendo isso. Sua vida é de alimentar as duas naturezas. Quer ver um exemplo? Você tem a leitura da Bíblia que você quer fazer. Você fala: puxa, hoje o sermão do ancião foi legal, tal. Eu queria até ler esse texto que ele considerou, quero ver melhor. Você então tem despertado dentro de si a sua consciência, a sua necessidade. Mas aí, irmão, é segunda-feira. Aí a Maria da Paz, vai começar. Dali a pouquinho, ela vai fazer o bolo da paz, tal, aqueles lances, né? Aí você fala assim: ah, queria até pensar nesse sermão do ancião, mas puxa vida, hoje o capítulo vai ser tão legal. Você alimentou quem? Você alimentou sua natureza carnal. Você entendeu? É simples assim, irmão. Você alimentou sua natureza carnal. Então, a sua natureza carnal, naquele dia, já está mais forte. Agora, se você pega e fala assim: não, eu vou ler a Bíblia, tal. Hoje eu não quero comer bolo da paz. Hoje eu vou ler a Bíblia. Você alimentou qual natureza? A espiritual. Então, a nossa vida, ela é assim. Ela é de alimentar as duas naturezas o tempo inteiro. Enquanto nós estivermos na carne, isto vai acontecer. É por isso que eu gosto de pregar para vocês e ensinar a verdade aberta, sem hipocrisia religiosa. Você entendeu? Isso você precisa entender, porque senão você entra numa situação que você vai ficando meio perdido. Então você precisa entender que tem duas naturezas para você alimentar: a natureza do reino, se você está consciente dela, ou a natureza da carne. Você vai pecar menos se você alimentar a natureza do reino, mas você vai pecar. Você vai pecar muito mais se você alimentar a natureza da carne, mas você vai pecar. Então, o grande problema que a gente precisa ter muito claro, irmãos, é esse conflito que existe no ser humano. E é por isso que alguns não conseguem entender a vida espiritual. Porque quando vem o conflito, ele fica pensando que ele é a pior pessoa do mundo, que ele é um crente vagabundo, que ele é isso, que ele é aquilo. Não. Ou tem momentos que ele alimentou tanto a natureza espiritual que ele se sente um super crente. Aí uma vez um irmão comentou comigo, discutindo sobre um determinado assunto, e ele falou assim: pastor, sabe por que eu errei? Eu falei: não.
Ele falou: porque eu achei que eu estava num naipe espiritual tão grande que seria impossível eu errar. Mentira. Pedro estava num naipe espiritual muito melhor do que eu e muito melhor do que você. A natureza espiritual de Pedro era alimentada diretamente por Jesus. Mas Pedro de vez em quando dava vazão à carne, porque os pensamentos dele é que definiam. Então, irmãos, o terceiro ponto que eu quero dizer para você, anote aí que depois eu vou lhe perguntar. Não esqueça do conflito. Não esqueça do conflito. Sua vida vai ser um eterno conflito, desde que você tornou cristão. Eu pergunto para você, isso é bom ou é ruim? É ótimo. É ótimo. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que não têm esse conflito. Tem pessoas que não têm esse conflito. Sabe por quê? Porque ele é apenas carnal. Ele não tem nada de espiritualidade. Ele não tem nada de espiritualidade. Então ele não tem conflito nenhum. A vida dele, para ele, é a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Ô vida leva eu. E o crente não pode viver desse jeito. O crente não pode viver assim, irmão. Deixa a vida me levar. Sabe? Se as coisas não estão do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Não. O crente não pode viver assim. O crente precisa entender, irmãos, que essa síndrome do Zeca Pagodinho, e eu gosto do Zeca Pagodinho, não estou criticando ele, essa síndrome de Zeca Pagodinho, ela vale para as pessoas do mundo. Quem entendeu o que eu estou falando? Para o crente não vale, irmão. Não é assim não. Você tem uma natureza humana brigando com uma natureza espiritual. Se sois de Cristo, é assim. Se sois de Cristo, é assim. Quem é de Cristo aí? Se sois de Cristo, é desse jeito. Pelo menos é o que Paulo diz. Uma hora eu vou pregar Romanos 8, 7 e 8, sobre esse assunto. Se sois de Cristo, é desse jeito, irmão. Ora você está lá, ora você está cá, e assim a coisa vai. Mas tudo vai de quem você está alimentando. Para quem você está dando comida, irmão? É para o seu espírito? Ou você está dando comida para a sua carne só? Porque se você der comida só para a sua carne, você vai morrer. Pelo menos é o que Paulo diz. Vou te dar uma outra ilustração. Quem entendeu até aqui o que eu falei? E eu continuo falando sobre os bois que o Eliseu largou. Eu pergunto para você: você está largando os seus bois pelo reino de Deus também? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você. Você está largando seus bois? O que é que te atrapalha de estar aqui ouvindo a palavra de Deus? O que é que te atrapalha de corresponder com um chamado pastoral quando nós soltamos no grupo de WhatsApp? O que te atrapalha? O que é mais importante na sua vida? Então o primeiro ponto, qual é? O segundo, evitar distração. E o terceiro, o conflito. Você tem que estar ciente do conflito que você vai viver. E por último, que eu quero terminar aqui, e esse sermão ele dá mais umas 3 horas, mas não vamos fazer isso. O último conflito, irmãos, é que você tem que entender. Você tem que entender que é impossível
Coloque isso na cabeça. Impossível você mudar completamente a sua natureza. Que é aqui que entra aquilo que eu preguei a semana passada sobre a total depravação do ser humano. É impossível você mudar a sua natureza completamente. Você vai conviver com as duas. Não adianta você querer ser um super crente que você vai se tornar um hipócrita. E não adianta você largar a palavra de Deus que você vai se tornar um boneco de carne apenas. Então, como que funciona isso? Vou dar uma outra ilustração. Havia um lobo e ele passava no curral das ovelhas. Faz isso na mente. Tudo que eu prego, eu sei que eu tenho mania de professor, porque eu também o sou. Mas pense junto comigo que a didática fica muito boa. Pensa num curral de ovelhas. Quem pensou? Só esses três? Vamos tentar de novo. Pensa num curral de ovelha, uma cerca cheia de ovelhinha lá dentro. Quem já contou carneirinho para dormir? Alguns irmãos? Pensa não contar carneirinho para dormir então. Mé, mé, mé. Todo mundo pulando para dentro do curralzinho, né? Pensa nisso aí. Aí o lobo, aí o que acontece? Aí, irmão, pensa junto comigo. Aquele curralzinho cheio de ovelhas. Aí o lobo, de vez em quando ele entrava lá e comia uma ovelha. Mas toda vez que ele comia ovelha, ele ficava chateado. Mas ele estava obedecendo o instinto dele de lobo, né? Ele obedecia o instinto dele de lobo. E o lobo chegava e parava assim e ficava olhando. Aquele olhar de lobo mau, né? Aí um dia o lobo falou assim: eu vou parar com esse negócio. Vou mais comer ovelha não. Vou mais comer ovelha não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a comer grama. E eu vou conviver lá com as ovelhas. Que eu convivendo com as ovelhas, eu tenho certeza que eu vou me tornar ovelha. Vou ficar igualzinho a elas. Aí o lobo, ele não podia chegar vestido de lobo, porque se ele chegasse vestido de lobo, as ovelhas todas iriam correr. A última ovelha que ele comeu, ele tinha deixado lá a pele. Então ele foi lá, pegou a lã e tal, né, colocou tudo bonitinho, chegou lá, dando um bé, bé. A ovelha olhou, uma ovelha que fala grosso, meu, né? Mas ele entrou lá, entrou e ficou ali. E as ovelhas comendo grama e o lobo lá comendo também. Mas você imagina, irmão, o lobo lá comendo grama. E aquilo foi remoendo dentro do lobo. E aquilo foi remoendo dentro do lobo. E as ovelhas lá, todo mundo achando que o lobo era ovelha. É por isso que tem o ditado: lobo em pele de ovelha. E aí o lobo lá comendo, tal, numa boa. Dali a pouco, irmão, ele foi, a ovelhinha do lado dele, ele catou e saiu correndo. E levou a ovelha para comer e comeu a ovelha de novo. O que eu quero dizer para você? Lembra que eu falei que esse quarto ponto? É impossível você mudar a sua natureza humana. É impossível você achar que você não vai pecar. É impossível você achar que você não vai tropeçar. É impossível. Mas o que você pode fazer? Procurar alimentar mais a sua natureza espiritual. Aí você vai errar menos. Você vai pecar menos. Quem entendeu o que eu estou falando, dá um amém. Então, irmãos, tudo vai de entendermos nós, como seres humanos, entender que o ser humano, ele tem essa natureza, e essa natureza nós herdamos do nosso pai Adão. Mas ao mesmo tempo, se você estiver consciente da sua necessidade espiritual, você vai estar onde a palavra de Deus é falada. Quem entendeu essa palavra? Você vai estar onde a palavra de Deus está falada. Você vai pegar um domingo como esse, domingo de sol, ao invés de você ir para a praia de Ramos, como diz o de Cro, domingo de sol, eu vou para a praia de Ramos, esquece, venha para o culto na igreja. Ao invés de você ficar em casa deitado,
Lembre-se, de força em força. Levanta, vai ouvir a palavra de Deus. Ao invés de você comer o bolo da paz, vai ler a Bíblia. Passa a alimentar mais a sua natureza espiritual, irmão. Quem entendeu o que eu estou falando aí, dá um amém. Eliseu largou os bois do pai dele. Jesus falou que não dá para você entrar no reino e ficar olhando para trás. E eu finalizo com Paulo em Filipenses 3,13. Eu leio aqui: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Então, irmãos, a nossa vida vai ser um conflito até a nossa morte, ou até a volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz que a fórmula para que ele pudesse viver olhando para Jesus: eu me esqueço das coisas de trás. Isso que eu acabei de falar virou passado. Sim ou não? Eu não consigo recuperar uma palavra do que eu falei. Então, irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas da frente. Dale Carnegie diz o seguinte: que os fardos de ontem, os fardos do ontem, carregados hoje, somados aos fardos do amanhã, faz com que os mais fortes vacilem. Você não aguenta carregar, irmão. Você não aguenta carregar passado, presente e futuro. Você vai cair. Esqueço-me das coisas que passaram e eu avanço para as coisas na frente. Eu posso fazer melhor hoje. Sim ou não? Sim. Eu posso fazer melhor hoje. Paulo dá muita ênfase nisso. Esforçai-vos enquanto se pode chamar de hoje. Hoje é o dia que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Hoje é o dia que o Espírito Santo está falando para você: tome a decisão de buscar primeiro o reino. Não é amanhã. Hoje é o dia que o Espírito Santo está falando para você: procure ser uma pessoa melhor. E dessa maneira, irmãos, eu vou terminando esse sermão. Eu só queria saber uma coisa, porque eu sei que tem gente que se preocupa com feijão que vai queimar daqui a pouco. Quem foi abençoado por essa palavra aí, levanta a mão. Glória a Deus. Pensa nisso, irmãos. Busquem primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Busca primeiro o reino. Eu acho interessante. Tem irmãos, como já teve aqui, inclusive na igreja, já teve. Quantas vezes, eu acho que o pastor Roberto me acompanha, porque o pastor Anderson e Felipe não estão, mas me acompanharam nessas falas. Quantas vezes, irmãos, pessoas chegaram aqui na igreja e falaram assim para mim: pastor, ora para que Deus me abra uma porta de emprego. Eu estou passando uma dificuldade tão grande com a minha família, pastor. Pastor, ora pela minha saúde. E aí, irmãos, sabe o que a gente faz? Essa oração que a gente faz aqui, ela funciona. Quem crê? Amém. Sabe por que ela funciona? Não é porque eu oro, não. Não é porque eu oro, é porque o Salmo 133 diz que Deus declarou a bênção no meio da igreja.
Ali ele declarou a bênção. A bênção é aqui, a bênção não é na sua casa. A bênção não é na sua firma. A bênção é aqui. Quem entendeu o que eu estou falando? Ali ele declarou a bênção. Então funciona. Aí o irmão é abençoado. Já vimos muito, né, Roberto? Isso, né? O irmão é abençoado. Mas aí, irmão, sabe o que acontece depois? Sabe o que acontece depois? Passado algum tempo. Irmão, é batata. Mas isso aqui é tão certo quanto 2 e 2 é 4. É tão certo quanto 2 e 2 é 4. Pessoa é abençoada. Sabe qual é o próximo passo dela? Quem sabe? São essas pessoas que você procura hoje do seu lado. Elas não estão mais aqui. Mas procura elas e pergunta assim: escuta, foi bênção na sua vida? Você foi abençoado? Ele vai dizer: fui. Mas aí um dia o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Não é assim, Vanderlei, que acontece? E não é só aqui. Acontecia lá na outra igreja também, não acontecia? Mesma coisa. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Entendeu? Então, irmãos, eu fico analisando isso e vendo como o ser humano, ele não entendeu nada. Ele acha que um emprego que ele arrumou já é a prosperidade da parte de Deus na vida dele. Ele acha isso. Pastor, ora pela minha saúde. Ô pastor, fui curado. Irmãos, olha, vou dizer para você uma coisa, viu? Já foram alguns testemunhos. É que eu não fico fazendo propaganda aqui. Eu não fico. E eu até não gosto, porque, por exemplo, se eu tivesse feito a propaganda aqui, vocês agora iriam lembrar de fulano, beltrano, ciclano, que veio aqui, falou que foi abençoado, e hoje ele não está mais conosco. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, irmãos, não sejam medíocres. Não busque bênção de Deus apenas. Ponha o reino em primeiro lugar. Põe o reino. Põe sua relação com Deus em primeiro lugar. Sabe? Esteja consciente de que você precisa aprender a palavra de Deus. E aí você vai ver como a sua vida vai mudar. Vai mudar em sentido material, vai mudar em sentido físico e vai mudar em sentido espiritual. Deus abençoe vocês.